Olá a todos e bem-vindos a esta continuação sobre a aula de recrutamento e seleção. Para esta aula queremos nos focar na seleção de candidatos no Moçambique Real. Sem querer levar muito tempo vosso, vamos direto ao assunto, procurando perceber de onde inicia o processo de seleção. Bom, o processo de seleção deve iniciar com uma lista de candidatos interessados pela vaga que disponibilizamos. Neste caso, devemos ter reunido todos os currículos recebidos e é desta forma que vamos seguir para a triagem de currículos. Só para percebermos o que é que será isto de triagem. A triagem é a etapa do processo seletivo em que os recrutadores analisam os CVs. Vamos aqui ter um exemplo prático. Suponhamos que estamos à procura de um gestor de vendas que seja licenciado e com uma vasta experiência e que seja fluente em inglês. Temos estes 3 CVs que vamos aqui analisar para ver quem tem qualificação, quem tem potencial qualificação e quem não é qualificado. Vamos começar analisando este primeiro CV. Este candidato tem 12ª classe, tem inglês básico, foi promotor de vendas, carregador e assistente administrativo. Bom, para esta vaga em causa, este candidato não se enquadra perfeitamente com os requisitos da vaga, no que podemos colocar este candidato não qualificado, visto que a sua experiência profissional não agrega muito valor para a posição. O nível de inglês também não agrega muito valor para o que é exigido e o nível acadêmico também não lhe coloca muito em vantagem. Mas também temos aqui o segundo currículo de um candidato que provavelmente possui um nível médio em gestão bancária e seguros, tem um nível de inglês intermédio, já foi gestor comercial e de desenvolvimento de negócios, já foi representante de vendas e assistente comercial. Portanto, se formos olhar ao nível de experiência deste candidato, possui uma experiência que lhe dá uma certa vantagem com relação a esta vaga. Tem um inglês intermédio, o que lhe dá uma certa desvantagem, mas que esta desvantagem colocada em uma entrevista de emprego, este candidato pode apresentar o perfil desejado, pelo menos pode conseguir responder para os requisitos básicos na vaga. Portanto, é um potencial candidato, no que vamos colocá-lo como talvez qualificado. Depois temos este terceiro CV. Este candidato é licenciado em marketing, tem inglês avançado, já trabalhou como gestor comercial e desenvolvimento de negócios, já trabalhou como representante de vendas e também já foi assistente comercial. Este candidato, segundo os requisitos para esta vaga, é um candidato com qualificações, é um candidato que tem forte potencial para ocupar esta vaga. Portanto, vamos classificá-lo como qualificado. Portanto, este é um exemplo básico de como é que nós podemos fazer a triagem ou a categorização dos CVs. Daí vamos seguir para uma outra etapa, que é fazer uma pré-entrevista telefônica, de modo a apurar a veracidade daquilo que teremos analisado nos currículos. Há candidatos que fazem um currículo bonito e por vezes até mentem nos CVs, no que é importante fazer uma pré-entrevista telefônica para perceber a conformidade do que está escrito no CV e aquilo que o entrevistado ou o candidato vai abordando durante a pré-entrevista telefônica. Esta pré-entrevista telefônica também é para evitar constrangimentos no ato das entrevistas com os candidatos. Neste caso, enviar candidatos que não possuem requisitos mínimos para ocuparem aquela vaga e muito menos para participar na entrevista, o que pode acabar sendo um cenário desastroso e que pode causar de alguma forma um cenário não muito agradável durante a entrevista.
Portanto, é preciso fazer esta entrevista pré-telefônica. Após esta pré-entrevista por telefone, vai seguir uma outra fase que é a long list e a short list. Ora, vejamos, long list o que será e o short list o que será? Bom, long list contém uma lista de candidatos em um número mais alargado em relação ao short list. O short list é uma lista de candidatos que possuem maior probabilidade de ocuparem a vaga. Neste caso, geralmente a shortlist é a lista que contém os potenciais candidatos que irão à entrevista. E é esta lista que nós mandamos para o gestor da posição, de modo que ele faça a sua análise. Nós podemos mandar uma long list com até 10 perfis qualificados e talvez qualificados, isto depois da pré-entrevista. E em seguida o hiring manager, neste caso o gestor da posição, vai fazer uma análise pormenorizada ou com pormenor, de forma detalhada, de modo que nos envie de volta a shortlist das pessoas que devem avançar para a fase a seguir. Agora, o que o gestor da posição fará com a long list ou com a short list? É o que estava aqui a dizer. O gestor da posição vai escolher os perfis de pessoas que vão para a entrevista. Esta entrevista pode ser online ou presencial. E por que não pode ser o gestor de recursos humanos a fazer esta short list ou a escolher os perfis das pessoas que devem participar das entrevistas? Geralmente nós temos domínio de aspectos ligados a recursos humanos. Não temos domínio de aspectos ligados a áreas técnicas. Nós, conforme eu já vinha dizendo, recrutamos não para o nosso departamento geralmente, mas sim recrutamos e selecionamos para outros departamentos e geralmente não temos domínio de aspectos técnicos. E é sempre melhor que seja alguém com domínio de aspectos técnicos que deve escolher os perfis das pessoas que devem passar para a fase a seguir. O que fazer se já tem os CVs escolhidos pelo Hiring Manager? Neste caso, se você já tem a lista de candidatos escolhidos pelo Hiring Manager, quando digo Hiring Manager, estou a falar de gestor da posição. A primeira coisa que vai fazer é informar-se junto do Hiring Manager sobre quem mais irá participar das entrevistas. É sempre recomendável que o Hiring Manager participe com mais alguém daquele departamento ou de um outro departamento interessado pela vaga. E a terceira pessoa sempre deve ser o gestor de recursos humanos ou alguém representante do departamento de recursos humanos. Durante este processo é importante preparar-se uma grelha das entrevistas junto com os participantes nas entrevistas. Nesse caso, o Hiring Manager deve preparar uma grelha de entrevista, deve colocar os aspectos que serão avaliados durante a entrevista nesta grelha de entrevista, e esta grelha deve ser analisada por todos os participantes, incluindo o gestor de recursos humanos. E que aspectos podem serem colocadas na grelha de entrevista? Algumas empresas chamam isso de interview grid, mas é só um termo em inglês. Tudo é grelha da entrevista. Na grelha devem ter critérios de avaliação. Neste caso, o que é que nós queremos avaliar? Queremos avaliar a capacidade de comunicação, as habilidades técnicas, a experiência, a adaptação e flexibilidade, a atitude e proatividade do candidato. O que é que nós realmente queremos avaliar? Portanto, são esses aspectos que devem serem colocados na grelha de entrevista. Mas na grelha também podem vir questões. Neste caso, por exemplo, suponhamos aqui na comunicação, no critério de comunicação, nós podemos aqui colocar na parte da descrição uma questão que reflete algo que vai mostrar a capacidade de comunicação deste candidato. E devemos colocar
o peso de cada questão, de cada aspecto a ser avaliado, de cada critério de avaliação. E os participantes devem colocar as notas para cada aspecto que está sendo avaliado, assim como também podem opcionalmente colocarem os comentários. Portanto, esta é que seria um exemplar de uma grelha de entrevista. Esta é que seria a tal chamada Interview Grid. Após isso, devemos enviar um e-mail aos candidatos. Mas só enviar um e-mail não chega. É importante que a gente ligue para os candidatos. Enviamos um e-mail porque nós queremos documentar o nosso processo de seleção. O e-mail vai deixar o nosso processo com algum meio de podermos ter uma prova de que seguimos os trâmites que deviam serem seguidos para este processo. Enquanto que quando ligamos é mesmo para garantir com que o candidato tenha informação sobre a entrevista na qual vai participar. No dia da entrevista, o que fazer? A primeira coisa é que nós, como gestores de recursos humanos, assim como os participantes, é importante que estejam apresentáveis. É importante que se apresentem de forma apresentável no dia da entrevista. É importante que sejam pontuais e que tenham a guia da entrevista, conforme já fizemos menção anteriormente. Porque o gestor de recursos humanos, assim como os outros participantes, devem estarem apresentáveis e serem pontuais? Simples. Eles vão exigir estes aspectos nos entrevistados. Portanto, é importante que eles sejam os primeiros já a apresentarem este perfil para o candidato. E depois da entrevista, o que é que deve ser feito? Pode reservar 10 minutos ou mais para o balanço, embora isso não seja obrigatório para todas as situações. Se você já tem Interview Grid, neste caso, a grelha de entrevista, significa que pode não haver esta necessidade de reservar esses 10 minutos para o balanço de quem foi o melhor candidato, quem apresentou uma melhor postura e tudo que estiver envolvido no processo da entrevista. Então, você pode usar a grelha de entrevista para poder tirar as relações ligadas ao processo, para poder ter o feedback de como é que foi, quem foi o melhor candidato para aquela situação ou durante as entrevistas. E com base nas notas do Interview Grid, nas notas da grelha de entrevista, você vai escolher candidatos para a fase seguinte. E esta fase seguinte, o que é que pode vir a ser? Pode ser um teste com questões técnicas, embora não precisemos de nos limitarmos a questões técnicas, podemos envolver outras, mas geralmente o teste é mesmo para avaliar aspectos técnicos, mas não podemos nos limitar a isso, depende do objetivo que nós pretendemos com a vaga. Dinâmica de grupo ou simulação. Na dinâmica de grupo, geralmente faz-se um jogo, mas que este jogo ou esta brincadeira deve ter uma pré-definição do que será avaliado. Nós não podemos não podemos dar dinâmica de grupo a um determinado número de pessoas e nós não sabemos o que nós realmente queremos avaliar. Devemos pré-definir o que nós queremos avaliar e deve ter uma grelha de entrevista, neste caso, uma grelha da dinâmica de grupos em que nós colocamos lá aspectos que serão avaliados durante este processo de dinâmica de grupo. Quando trata-se da simulação, é colocar os candidatos em uma situação real na qual estes vão simular, ou melhor, é colocar os candidatos a fazerem algo relacionado com uma situação real relacionada com aquela vaga. Portanto, também nisso devemos sempre pré-definir o que nós realmente queremos avaliar
devemos direcionar, neste caso, a simulação ou a dinâmica de grupo. Depois do teste ou da dinâmica, qual é o passo a seguir? Reservamos 10 minutos ou mais para o balanço, embora podemos usar a entrevista, a guia de avaliação, neste caso o interview grid, para podermos fazer este balanço, porque as notas, os comentários que serão feitos pelos participantes da entrevista são aspectos que podem nos ajudar a ter feedback de como é que foi a entrevista, de como é que foi o teste ou a dinâmica, e estes todos os aspectos podem ajudar-nos a ter uma melhor avaliação. Se for um teste simples, porque vamos ter ali a correção, e a correção vai nos dar o feedback de quem foi o melhor candidato. E de seguida vamos escolher o melhor candidato com base no interview grid e nos outros aspectos que terão sido avaliados. Após escolhermos o candidato ideal, qual é o passo a seguir? É verificar as referências do candidato ideal, do candidato possivelmente escolhido, e também verificar o terrorism check. Embora esta prática de terrorism check não seja uma prática efetuada por todas as empresas, mas se houver este requisito na vossa organização, se houver esta política, devem proceder com isso, mas do princípio é apenas uma questão de verificar as referências e em seguida mandar a carta de oferta de emprego, job offer. Este é mais ou menos o conteúdo que podemos colocar na carta de oferta. Colocamos o nome da organização, a posição na qual pretendemos integrar o colaborador, onde é que estará baseada a vaga, quando é que deve iniciar, qual é que vai ser o salário a receber, a quem vai reportar, o horário de trabalho. Até podemos incluir os documentos exigidos, neste caso, para que possamos continuar com a contratação, com o processo de contratação do candidato. Portanto, este é um exemplar de uma carta de oferta de emprego. Após isso, devemos saber se o candidato aceita a oferta ou não. Se aceita, vamos pedir os documentos para podermos mandar o contrato. Primeiro vamos pedir os documentos básicos. Neste caso falo do BI, falo de registro criminal, falo do NUIT, falo do INSS, falo de outros documentos que considerem importante para este processo. E em seguida vamos fazer o draft, vamos elaborar o contrato, tendo em conta os documentos que terão sido oferecidos pelo colaborador, e vamos pedir a aprovação do contrato, neste caso a assinatura, pelo representante legal da nossa empresa, ou simplesmente a quem deve ser direcionado. Mas no geral é sempre o representante geral da empresa, pode ser o diretor, o vice-diretor ou qualquer outra pessoa que seja considerado o representante legal da empresa. Após termos o contrato, é uma questão de mandarmos para o candidato e este vai devolver o contrato já assinado, e assim teremos celebrado o contrato de trabalho. E aí vai findar o nosso processo de recrutamento e seleção. Finalmente temos o candidato certo para a posição certa. E é desta forma que queremos agradecer por ter passado este tempo de qualidade conosco, e muito obrigado e tchau!